Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu, e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi, que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido. Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi, que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha, e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens, para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te, e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi, e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali, e ficou nos lugares fortes de Engedi.